Olá, crianças do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Thaís e hoje é a nossa aula número 12. E para nossa aula de número 12, a gente vai separar os seguintes materiais. O caderno de arte que vocês já estão usando, ou as folhas que vocês tiverem. Os lápis também que a gente já vem usando, lápis de escrever, lápis de cor ou material que vocês tiverem. Vou pedir para vocês separarem algumas sacolinhas plásticas e alguns grampos de roupa. No finalzinho da aula vocês vão entender por quê. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e a gente já começa. Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre o som e o silêncio. A gente já percebeu que nós estamos rodeados de sons em todos os lugares, né? Já percebemos desde a nossa primeira aula de música, fizemos uma percepção lá do que a gente tem à nossa volta em casa, se a gente estivesse em outro ambiente. Temos sons o tempo todo. Mas a gente também, para perceber esses sons, a gente precisa do silêncio, não é verdade? Também o silêncio é importante. Mas será que esse silêncio, como a gente imagina, ele existe? O silêncio total, o silêncio absoluto existe? Pergunta interessante essa. Foi essa pergunta que o músico, compositor e pesquisador John Cage, que nasceu nos Estados Unidos, ele fez essa pesquisa, essa pergunta. Porque ele era músico e produzia muitas coisas e ele sempre pensava assim: para a gente escutar o som, a gente precisa do silêncio. O silêncio é muito importante. Até que chegou um dia e ele se perguntou: como será que é o silêncio? O silêncio de verdade, o silêncio absoluto, que a gente não escutar absolutamente nada. Então ele se propôs a fazer uma experiência. Ele foi até uma universidade e nessa universidade, lá nos Estados Unidos, eles tinham uma sala. Eles chamam essa sala de câmara anecoica. O que é essa câmara anecoica, com esse nome tão diferente? Na verdade, é uma sala que tem uma proteção acústica total. Nenhum som de fora entra para dentro dessa sala. E o que aconteceu? O John Cage foi até essa sala. Ele entrou lá dentro dessa sala para fazer essa experiência e ficou lá fechado por alguns minutos. E para surpresa dele, ele descobriu uma coisa incrível. Ele descobriu que ele escutava lá naquele silêncio 2 sons. Vocês conseguem imaginar que sons que eram esses? Ele falava que ele escutava um som grave e um som agudo. Tem até escritos dele da época. O que será que ele ficou escutando lá dentro? Se é uma sala fechada, que não entra nenhum ruído. Pois ele descobriu que o nosso corpo também produz sons. E ele lá naquele silêncio, ele conseguiu escutar o sistema nervoso dele funcionando e a circulação do sangue dele, o coração bombeando. Incrível, né? Olha que legal. A partir disso, então, ele chegou à conclusão de que o silêncio absoluto não existe. Simples assim, não existe. Sempre vai existir algum som. Mesmo que a gente, o ficar em silêncio que é se colocar para perceber esse som. Mesmo que seja um som interno, um som do nosso corpo. E ele ficou tão mexido com essa história, tão intrigado e mudou tanto a percepção dele do som, que alguns anos depois ele fez uma composição, uma partitura. Ele escreveu uma partitura de uma música. O nome dessa música é 4 minutos e 33 segundos. E nessa partitura, pasmem vocês, ele não colocou absolutamente nada. Ele trabalhou com o silêncio. Que história é essa? Bom, para vocês terem uma ideia,
Quando o músico chega para tocar essa peça do 4 minutos e 33 segundos, ele pega a partitura, chega, coloca, nesse caso no piano, mas pode ser tocada por qualquer instrumento. Olhem só vocês que curioso. O músico, então, senta em cima no banco e apresenta lá o seu piano, coloca a partitura e ele marca o tempo, porque na partitura está indicando quais são os tempos que ele precisa ficar esperando. Ele marca o tempo e fica paradinho na frente do piano. Não toca absolutamente nada. Até terminar o primeiro tempo. Aí ele para, fecha o piano, marca o tempo de novo, vai lá, abre o piano, e é assim que está marcado na partitura. E vai lá de novo e fica esperando. Será que fica absolutamente tudo em silêncio? O que vocês acham que acontece nessa hora? Percebam, se o músico lá não toca nada, a sala fica toda em silêncio absoluto. Lembram do que ele descobriu? Então, o que vai acontecer nessa hora? Quando o músico fica em silêncio, os sons do ambiente começam a aparecer. Aparece alguém irrequieto lá na cadeira e a cadeira rangendo. Aparece alguém tossindo. Aparece alguém... Escuta, não vai acontecer nada? Alguém esperando. Acontecem vários sons no teatro, no palco, na plateia. E é isso que ele quer mostrar com essa obra. Ele quer mostrar que os sons do ambiente também são importantes. Certo? Vamos fazer a experiência? Faz de conta agora que nós somos esse pianista ali, esse músico. Chegamos lá, temos a partitura e vamos tocar. Vamos tocar como ele coloca lá na partitura. E nós vamos ficar um tempinho em silêncio. Não os 4 minutos e 33, porque é muito tempo, né? É muito longo. Nós vamos ficar um pouquinho menos. Mas já fazer de conta que nós vamos começar a tocar e nós vamos ficar em silêncio. E vocês aí na casa de vocês vão perceber quais são os sons que aparecem enquanto essa obra seria tocada. Tá? Preste atenção nos sons que aparecem ao redor de vocês. Pode ser dentro da sua casa, fora da sua casa, ouvidos bem atentos agora. Atenção, faz de conta que nós somos os músicos. Chegou lá no piano e começou. Nossa, só nesse tempinho que a gente ficou aqui bem quietinho, eu percebi vários sons. E vocês? Deu certo? Então agora, lá no caderno de vocês, vocês vão registrar os sons que vocês ouviram, do jeitinho de vocês. Se quiserem desenhar, quiserem escrever, do jeitinho que vocês conseguirem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Espero que vocês tenham conseguido registrar bastante coisas. Só eu aqui esperando nesse tempinho já consegui perceber vários elementos que eu não tinha percebido ainda. Vários sons, pessoas falando ao longe, algumas coisas caindo, vários sons que aconteceram aqui enquanto a gente esperava. Bem interessante, né? Então, para a gente perceber esses sons, a gente tem que se colocar nesse lugar de silêncio, senão a gente não percebe. E por falar nisso, nós vamos conversar agora sobre uma coisa que a gente chama de paisagem sonora. O que seria essa paisagem sonora? É justamente isso que vocês acabaram de perceber. Esses sons que estão à nossa volta, que compõem o ambiente. Vocês imaginem, por exemplo, se a gente estivesse agora numa floresta e a gente ficasse bem quietinho, se colocasse nesse lugar de silêncio. Que sons que a gente conseguiria ouvir? Será que a gente conseguia ouvir o barulho do vento nas folhas? Será que ia escutar algum bicho? Né? Os sons da floresta são bem diferentes dos sons da cidade, por exemplo. Não é verdade? Se a gente está no meio de uma cidade grande, bem movimentada, cheia de carros e pessoas passando, que sons que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir buzinas, passos, pessoas falando, né? Motores de carro. Cada paisagem sonora tem a sua característica, tem o seu jeito de ser. Quando a gente observa uma paisagem, né, além daquilo que a gente está vendo, também é a paisagem aquilo que a gente está ouvindo. E tem alguns artistas que dizem ainda que aquilo que a gente está sentindo, o aroma daquele lugar, também faz parte da paisagem. Interessante, né? Isso é bem legal. E realmente faz sentido. A gente perceber a paisagem que a gente está tem que mexer com todos os nossos sentidos, não é verdade? Eu trouxe alguns sons aqui para vocês ouvirem e vocês tentarem imaginar que paisagem sonora esse som traz na mente de vocês, remete na cabeça de vocês. E nós vamos fazer alguns registros, ok? Então, o primeiro som que eu trouxe, prestem bem atenção. Perceberam o que é? Acertou quem disse que são gotas caindo, gotas de água caindo, certo?
Mas eu não sei se vocês perceberam, agora tentando imaginar a paisagem desse lugar. Que lugar que está acontecendo esse gotejamento das águas? O que vocês imaginam? Pela percepção do som, vocês conseguiram ver que tem um ambiente com eco? Você sabe o que é o eco? Quando o som se propaga e ele fica diferente no espaço? Parece até um som meio metalizado, apesar da água. Que ambiente que estaria essa água pingando? Consegue imaginar? Imagina na sua cabecinha lá. Um ambiente claro, um ambiente escuro. A gente vai imaginando, a partir do som, a gente consegue fazer uma composição na nossa mente. Não é verdade? Será que é um lugar mais sombrio, mais misterioso? Vamos ver então um trechinho de que lugar que é esse? Olha lá, é um tanque que está pingando. Não aparece aqui, mas esse tanque fica numa sala muito grande. É por isso que esse som ecoa no ambiente. Então essa paisagem sonora, meio solitária, né? Vazia, não tem pessoas ali, só a água pingando. Vamos ouvir mais um som? Presta bem atenção se vocês conseguem identificar o que será que é isso. Esse é mais difícil. Na verdade, essa paisagem sonora tem 3 elementos apenas. Se vocês conseguiram perceber um motor, já tá acertando. Mas será que vocês perceberam alguma outra coisa diferente? Alguém aí percebeu o som de água? E junto com a água também tem o vento. Vamos ver o que é. Olha lá, é um barco. Um barco no Rio São Francisco. Então percebam como a gente tem que estar atento para perceber os sons. Imagine se a gente estivesse naquele barco agora, né? Provavelmente o som mais evidente seria o motor. Mas se a gente se coloca nesse lugar de silêncio, a gente vai percebendo a água batendo no barco, né? O vento. Então tem outros sons que vão aparecendo na paisagem. É um exercício que a gente vai fazendo. Mais um som para vocês perceberem. Antes de eu mostrar para vocês a paisagem sonora, eu vou pedir para vocês registrarem pelo menos 3 elementos que vocês ouviram agora no caderno de vocês. Se conseguirem desenhar mais coisas, melhor ainda. Faça o desenho. Vou dar uns minutinhos e a gente já volta para assistir o que é essa paisagem.
Então, essa paisagem é um pouquinho mais difícil, porque ela apresentava pra gente vários elementos, na verdade? Inclusive tem um elemento que vocês ouviram, mas que não vai aparecer na cena. Vocês perceberam vários passarinhos cantando? Muito bem. A cena, essa paisagem, é a paisagem de um lugar do Rio de Janeiro, um bairro chamado Glória. E é o amanhecer do dia, por isso que vocês vão escutar vários passarinhos. Mas é um bairro bem movimentado e tem uma cena bem interessante. Presta atenção. Interessante, né? Então vocês perceberam assim que apesar de ser uma cena urbana, uma paisagem urbana, a gente consegue escutar um motor ao fundo, né? Bastante coisas
urbanas, mas o que predomina nessa paisagem, né, são o som dos passarinhos, o som do amanhecer do dia, né? Tem muitos outros sons, mas é uma mistura, uma paisagem que mistura muitos desses elementos. Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra ideia. Porque o que a gente está vendo aqui é paisagem sonora, certo? É a gente perceber os sons que estão à nossa volta, mas perceber também o ambiente que eles estão. É uma percepção que a gente enxerga e a gente ouve. Tem alguns artistas que eles se propõem a trabalhar com a gente justamente para a gente perceber essas sensações ao mesmo tempo e até outras sensações, né? Quando um artista quer que a gente mergulhe na obra dele, que a gente perceba essas sensações, eles trabalham com uma coisa que a gente chama instalação artística. Já ouviram falar em instalação artística? O que é uma instalação? É a gente organizar alguns objetos em algum ambiente ou num lugar, algum cantinho do ambiente, para as pessoas perceberem, ter com algum objetivo, né? Geralmente uma instalação, ela não é para durar muito tempo, ela é para ser assim, durar algum tempo, depois ela é desmanchada ou ela é feita em algum outro lugar ou simplesmente deixa de existir. Mas para que ela continue existindo na memória das pessoas ou no arquivo do artista, então é feito um registro fotográfico ou um registro em vídeo. E o artista que eu trouxe para vocês conhecerem hoje é um artista brasileiro muito importante no cenário brasileiro. O nome dele é Cildo Meireles. Na verdade, ele se diz como escultor, aquele que faz esculturas, que trabalha com formas. Só que as formas que ele trabalha são tão intensas e tão magníficas que ele acaba transformando isso em uma instalação. Ele produz ambientes, esses ambientes são para as pessoas mergulharem numa experiência. É para trabalhar com todos os sentidos, não só a visão. É para trabalhar a audição, de repente até algum cheiro, alguma coisa que tenha lá, né? Sensações de calor, de frio, tudo isso acontece numa instalação do Cildo Meireles. E ele trabalha com essa ideia do som produzido pelas pessoas. Então é muito interessante o trabalho dele. E ele chama atenção para vários elementos sonoros. Uma das instalações bem famosas que ele fez se chama Marulho, que ele apresentou numa grande exposição. O que é essa Marulho? O que ele fez? Essa brincadeira do mar com barulho, marulho. Essa instalação era um pier de praia, sabe aquela pontezinha que vai em cima da água? E a representação da água ele fez numa sala com várias folhas de revistas, lembrando o movimento da água. Fica muito bonito. Só que o legal dessa instalação é que quando a pessoa vai entrando, ela vai ouvindo o barulho do mar. Mas ela vai entrando e vai ouvindo aquele barulho, aquele som, ela vai percebendo que não é o som do mar. Na verdade, o que ele fez? Ele pegou várias pessoas falando a palavra mar. Só que a palavra mar em diversas línguas, não só em português, outras línguas também. E ele coloca esses sons, ele trabalha com esses sons todos juntos, vai organizando esses sons e transforma isso num som, uma melodia, né, que vai ficando ali, a pessoa vai entrando e aquelas vozes vão se misturando e parecem o barulho do mar. É uma sensação incrível, muito legal. Outra instalação que ele fez, eu vou trazer para vocês o vídeo, e é uma instalação bem impactante, bem forte. Porque as pessoas vão andando por um labirinto, um ambiente, e quando elas vão pisando, elas produzem um som. Eu não vou falar, vou deixar vocês assistirem. Presta bem atenção.
bem atenção. Lembra que eu pedi para vocês separarem alguns materiais aí? As sacolinhas de plástico e os grampos de roupa? Bom, isso é apenas uma das possibilidades que vocês vão poder fazer. A ideia é que vocês peguem para criem uma instalação sonora. Então, a primeira sugestão que eu vou dar para vocês. Vocês vão pegar essas sacolinhas, várias sacolinhas. Quanto mais sacolinhas vocês tiverem, mais interessante vai ficar o som. Pendurem no varal. Se vocês tiverem um varal comprido, pendure a sacolinha bem pertinho uma da outra. Tem aqueles varais menorzinhos, né, para pendurar meia. Aquele fica muito legal também. Pendura as sacolinhas lá. Coloque esse varal em algum lugar que tenha vento. Ou, se não tiver vento, você pode produzir a partir do sopro. E se coloque numa posição como se você estivesse dentro desse espaço. Se for esse varal pequenininho, você pode colocar a cabeça dentro. E fica bem quietinho, se coloca naquele lugar de silêncio. E percebe o som que faz a sacolinha se mexendo. Convide alguém da sua casa para participar também, um de cada vez. Se for lá no varal, de fora, no varal esticado, mesma coisa. Chega o mais pertinho que você conseguir para perceber o som. Dá ainda para pendurar outras coisas para produzir outros sons, como chaves penduradas, e o balançar do vento vai ajudar também. Legal? Perceba esses sons. Outra ideia de instalação sonora. Você pode fazer uma cabana com lençol. Já brincaram disso em casa? Pegar 2 cadeiras e colocar um lençol em cima? Eu brincava muito disso quando era criança. E aí você entra nesse lugarzinho e você pode perceber os sons que estão à volta. Ou de repente pegar uma música gostosa no celular e colocar ali, convidar alguém para fazer um relaxamento. Isso é uma instalação sonora também. Pense em que possibilidades vocês podem ter com materiais simples que vocês têm em casa, mas uma outra percepção, uma outra forma de enxergar. Vamos lá? Sugiro que vocês comecem com as sacolinhas e depois explorem outros materiais da casa. Agora é com vocês.
E aí, como foi a experiência? Gostaram? De repente vocês conseguem até gravar esse som
Uma sugestão, não é obrigatório, mas de repente fica legal para vocês perceberem de outras formas, né? Ou mostrar para outra pessoa, isso é bem interessante também, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem essa aventura de perceber os sons durante a semana, tá? Que vocês consigam ir trabalhando com o ouvido de vocês, que isso é bem importante para vocês, ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá!